Em primeiro lugar, a motivação para este projeto veio da minha experiência com o governador em São Paulo, recolhendo, inclusive, a experiência do governador anterior, governador Geraldo Alckmin, cujo secretário da Justiça, doutor Alexandre Moraes, chegou a ser presidente da então FEBEM. Era a posição do Alckmin minha que a questão dos adolescentes infratores deveria ser tratada a partir de mudanças do Estatuto da Criança e do Adolescente. A motivação mais imediata, quando eu estava no governo, foi uma ordem judicial, sob pressão de um promotor, e o juiz queria, para soltar aquele famoso criminoso chamado Champinha, que havia durante 2 dias sequestrado um casal de namorados, mantendo o marido sob tortura, a menina também, e mais seguida de estupros, ele e uma pequena quadrilha. E nós não soltamos na época, não soltamos, porque tratava de um psicopata, nós retivemos e fomos procurar, então, na legislação, caminhos para que eventos como esse fossem evitados. Nós não podemos esquecer que a sociedade tem uma percepção que é verídica de que o aumento do número de crimes cometidos por adolescentes, me refiro a crimes hediondos, tem aumentado no país. E a publicidade, em alguns casos, inclusive, amplia essa percepção. Nós temos que dar uma resposta a isso. Na verdade, a política em relação ao adolescente tem que combinar política social, que significa educação, significa atendimento à família, que significa acompanhamento psicológico, enfim, um conjunto de questões, por um lado, e por outro, paralelamente, medidas de segurança, porque nós temos que proteger também a sociedade, nós temos que atuar no sentido de salvar mais vidas e dar uma resposta que a população quer ouvir, sem radicalismos. Esta é a minha posição, sempre foi. Temos que andar em matéria de política em relação aos jovens sobre 2 pernas. Nós fizemos mudanças em São Paulo, algumas muito significativas. Os senadores e senadoras lembram das rebeliões da FEBEM, eram famosas. Nós acabamos com isso, fazendo o quê? Nenhuma unidade mais de internação, mudou-se o nome da FEBEM para a Fundação Casa, nenhuma unidade mais de internação poderia ter mais do que 52, 53 jovens. Isso permitiu, senador Capiberibe, que as crianças, que os jovens, ficassem próximos das suas famílias. Você tinha um autor de um crime hediondo, perigoso, em Bauru. Ele ficava em São Paulo, na capital, longe da sua família. Nesse sentido, a política de descentralização foi extraordinariamente bem sucedida no Estado. Nunca mais houve nenhuma rebelião. Por outro lado, eu estou entre aqueles que acreditam que a punição pelo crime não significa que o criminoso, no caso, ou... Dá uma parte? Pois não. Senador José Serra, um professor de Direito dos mais brilhantes da Bahia, o professor Thomas Bacelar, em aula de Direito dizia o seguinte: o Código Penal brasileiro é o único que autoriza a matar e não ser punido. E é exatamente esse crime hediondo praticado por menores que eu defendo a redução da maioridade penal. E, além disso, no próprio Código Penal, eu já apresentei emendas sobre isso aqui, um projeto para modificar. Aquele que pratica o crime entre 18 e 21 anos, ao receber a pena, tem a redução da pena pela metade imediatamente pelo Código Penal. Então, tem uma coisa que a sociedade não suporta mais. E vou levar aqui um caso do Senado. Entrando no elevador do Senado, encontrei um servidor, um assessorista triste, Paulo. Eu não vou dar o sobrenome para não ter problema. Ele me disse: senador, quando é que aprova a redução da maioridade penal? Eu digo: por quê, Paulo? Porque o menor matou o meu irmão, ficou internado 6 meses, voltou, matou meu segundo irmão, foi para a internação e disse: quando voltar eu vou abater você. Então, essa é uma realidade que eu digo do Brasil e que a sociedade exige isso. Crime hediondo tem que se fazer a redução da maioridade penal. A população, a sociedade quer isso e eu não vejo por que não fazê-lo.
E é só 1% dos crimes hediondos praticados por menores. Então é um caso aqui do Senado. É um servidor do Senado, um assessorista, o senhor Paulo Pontes, que teve 2 irmãos abatidos criminalmente por o mesmo indivíduo, mesmo menor, que ficou 6 meses, saiu e abateu de novo. Então, reincidência no crime. E nesse caso, 18 a 21 anos, por que reduzir a pena à metade depois de ter sido julgado? É outro caso. Então, esse é um caso que um professor do mais alto gabarito na Bahia, nas aulas de direito, falava, é o único código penal do mundo que autoriza a matar e não ser punido. Obrigado, senador Otto Alencar. Mas, voltando e procurando concluir a minha explicação sobre o conteúdo do projeto, eu quero dizer que, neste caso, senador Otto, não há redução da maioridade penal. A medida, no caso, é a de ampliar o número de anos de internação. Tá certo? Ampliar o número de anos de internação. No meu projeto, 10 anos. No projeto que o relator Pimentel apresentou, como substitutivo, 8 anos. Isso nós vamos ver em seguida. Quero dizer que, ao mesmo tempo, este tipo de medida será aplicado para crimes hediondos e exclui, inclusive, no caso, tráfico de drogas. Por quê? Porque a maioria dos adolescentes, esmagadora, que é internada por tráfico de drogas, na verdade são mulas, são transportadores, são apenas para levar de um lugar para outro. Né? Não é a questão mais crítica no que se refere à questão ao assunto da criminalidade. Então, nós apresentamos um projeto que permite a ampliação desse prazo. Quero dizer que, procurando na internet, eu vi projetos de autoria de deputados como Peronde, Osmar Terra e a Rita Camata, que é a musa do ECA. A Rita foi a relatora do projeto que o então presidente Collor sancionou a respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente. Todos fazendo alterações nesta direção que eu estou apresentando. Muito bem. Quando apresentei meu projeto, e tenho tido assessoria permanente, quero dizer, do Alexandre Moraes, que é secretário do governador Alckmin, portanto, estamos trabalhando em parceria com o governo de São Paulo. Quando apresentei, o ministro José Eduardo Cardoso me convidou para conversar e manifestou o desejo de apoiar este projeto. Da mesma maneira, ouvi a mesma posição da senadora Gleisi e do senador Pimentel. O senador Pimentel, vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça, assumiu a presidência da comissão quando nosso querido presidente estava ausente, o senador Maranhão, avocou a relatoria e pediu urgência e apresentou seu relatório. Nós viemos durante semanas trabalhando no substitutivo dele, de comum acordo. Eu e ele, as equipes, que, na verdade, o Capiberibe sabe, as equipes especializadas entendem mais o assunto nos seus detalhes do que os próprios senadores. E chegamos a uma convergência muito grande em termos do projeto, muito grande. Na verdade, a urgência pedida pelo senador Pimentel não representou nenhuma anomalia, porque uma vez que o assunto já estava bastante digerido. E eu não vejo, sinceramente, motivo para, de novo, formar-se uma comissão especial, tendo o processo já passado pela CCJ, e retomar a discussão sobre o assunto da questão do adolescente infrator, mas e da questão, chamemos assim, entre aspas, penal. Agora, os outros aspectos do ECA, eu ponderei isso ao senador Collor ontem, que envolvem educação, que envolvem tratamento psicológico, que envolvem família, enfim, que envolvem os conselhos tutelares, que envolvem a justiça especializada, tudo isso pode ser tratado por uma comissão. Eu me disponho, inclusive, a cooperar, até trazendo pessoas que têm experiência grande em São Paulo nessa matéria, como a Berenice Janela, que é a presidente hoje da Fundação Casa e que é a pessoa mais suspeita de qualquer espécie de política desumana com relação aos adolescentes. Mas eu creio que isso é um trabalho muito mais amplo, que vai demorar mais tempo do que um mês, do que 2 meses. É um refazer o ECA. Agora, não vejo incompatibilidade em nós votarmos esse projeto e darmos uma resposta também à sociedade.
Eu tenho certeza absoluta que a sociedade, como um todo, vai acolher de forma extremamente satisfatória, feliz, um projeto como esse. Tenho certeza, não tenho dúvida, por tudo que tenho ouvido ao longo desse período. Portanto, senhor presidente, eu queria pedir a Vossa Excelência que, se houver a insistência no adiamento, que nós votemos. A questão é perfeitamente legítimo, que votemos a retirada de urgência ou não em seguida, para que possamos, a partir daí, discutir o próprio projeto, ver o próprio substitutivo e as eventuais emendas que existem já feitas ao projeto. A senadora Simone apresentou umas 2 ou 3 emendas importantes que enriquecem o projeto ou enriquecem a discussão. Portanto, senhor presidente, faço um apelo a Vossa Excelência para que em seguida passemos a isso. Muito obrigado. Senador Omar. Senhor presidente, só 2 questões, senhor presidente. Eu quero aqui colocar muito claramente, primeiro que, quando se fala em maioridade penal, parece que todo jovem de 16, 17 anos está envolvido em crime. Não, nós estamos falando em exceções, pequenas exceções. A grande maioria dos jovens brasileiros são de boa formação e querem um futuro melhor para esse país. E aí parece que se inverte a discussão. A discussão aqui parece que é a maioria. E não é verdade. É uma minoria que condena esse tipo de atitude de alguns. Para mim, um jovem de 16 anos que tem a capacidade de escolher o presidente da República tem a capacidade também, senhor presidente, de analisar o que é certo ou errado. Porque se ele não sabe o que é certo e o que é errado, ele não sabe também se é bom escolher ou não o presidente. Uma outra questão, que aí eu queria falar para o senador José Serra e para quem está discutindo o ECA, hoje é um fato que não deve ser levado para o segundo plano. Não é porque é senador da República, isso serve para qualquer brasileiro. Crianças não podem sofrer bullying com a polícia entrando na casa de uma pessoa e essas crianças serem obrigadas a ver arma apontada para o pai ou para a mãe para fazer busca e apreensão. Eu vou fazer um apelo ao Ministério Público Federal e ao Ministério da Justiça e ao Supremo Tribunal e ao STJ para que tenha cuidados necessários com crianças. Uma criança de 7 anos vai para a escola, os seus colegas vão falar sobre esse assunto e eu não estou falando do senador Collor, eu estou falando de qualquer brasileiro que não tem o direito, ninguém tem o direito de envolver crianças em qualquer tipo de crime que A ou B tenha cometido dentro da sua casa. A criança não tem culpa disso. Não estou entrando na discussão do mérito da busca e apreensão, mas estou entrando numa questão que agora, nesse momento, que estão discutindo o Estatuto da Criança e do Adolescente, poderia proteger essas crianças que muitas vezes 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, a polícia adentra a casa com arma pesada e essas crianças são obrigadas a assistir esse tipo de constrangimento. Essas crianças não têm culpa. Se o pai errou, não. Essas crianças têm que ser protegidas. Por isso que tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, para proteger pessoas do bem, não para proteger marginais que já sabem muito bem o que fazem.